Olá, bem-vindas, bem-vindos a essa aula. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender a como fazer um gráfico de pontos para visualizar relações entre variáveis usando o computador. Mais especificamente, utilizando um programa que é fácil de acessar e fácil de usar também, que é o Planilhas Google. Então, vocês vão ver que é bem simples, não tem nenhum grande mistério. E para isso a gente precisa primeiro de uma questão e de dados sobre essa questão para nós investigarmos, para motivar os gráficos que nós vamos fazer. Então, para fazer esses gráficos, nós vamos utilizar dados investigando algumas questões, algumas relações envolvendo plantas e suas características reprodutivas, em particular as flores das plantas. Então, como nós sabemos, a maioria das plantas elas possuem flores, que são as chamadas plantas angiospermas. E o tamanho das flores difere entre plantas, assim como o número de flores. Algumas plantas têm mais flores, outras plantas têm menos flores. Então, uma questão que os biólogos vêm se perguntando há um bom tempo é por que tem tanta variação nessas características entre plantas? E você pode ver muitas diferenças entre espécies diferentes de plantas, mas você também pode ver muita variação dentro da mesma espécie de planta. E aqui nós temos um exemplo, que é uma espécie de planta que é facilmente encontrada em boa parte do Brasil, dentro das cidades, normalmente crescendo em áreas urbanas ou mesmo onde você tem asfalto, cimento, casas e prédios, né? Que são essas plantas do gênero Turnera. Então aqui você tem algumas fotos de plantas desse gênero. Tem a Turnera subulata, que é uma espécie muito comum no Brasil, não é a única, tem várias. Tá? Esse gênero tem mais de 100 espécies descritas. Você pode ver que elas são fáceis de reconhecer, né? Tem essa a cor da flor pode mudar entre espécies, algumas têm flores brancas, outras têm flores amarelas, ou diferentes tons entre o branco e o amarelo, às vezes com uma coloração mais escura dentro. Mas elas têm em geral esse formato e são bem fáceis de reconhecer quando você vê. E nós temos também plantas do gênero Turnera ocorrendo em Boa Vista, inclusive no campus da universidade, da UFRR. Então, a turma de bioestatística foi a campo, no caso no campus da UFRR, no CBio, nas redondezas do CBio, e lá foram coletados dados sobre várias plantas de uma espécie comum do gênero Turnera que ocorre naquela região. E foram coletadas algumas informações sobre algumas características dessas plantas relacionadas às flores, como por exemplo o tamanho das flores de uma dada planta, ou quantas flores uma planta tem, assim como algumas outras características. Então, por que algumas plantas têm mais flores que outras, ou por que algumas plantas produzem flores maiores que outras? Uma das hipóteses que os biólogos pensam que poderia explicar isso é a disponibilidade de recursos que a planta tem. Se uma planta tem mais recursos, mais nutrientes, por exemplo, ela consegue construir, né? Ela consegue utilizar esses nutrientes, essa energia para construir mais flores ou talvez construir flores maiores. Como a gente pode medir a quantidade de recursos que uma planta tem? Bom, pode ser de várias formas, mas uma forma relativamente simples é a quantidade de matéria viva que tem na planta, né? Que é a forma mais simples de medir quantos recursos uma planta conseguiu acumular ao longo do tempo. O jeito mais simples é você pesar a planta, né? Mas para simplificar, nas coletas das plantas, nós medimos o comprimento do ramo maior da planta, né? Que dá uma ideia de que se essa planta conseguiu absorver mais recursos ao longo do tempo, então nós esperaríamos que ela tenderia a crescer mais e, portanto, criar ramos maiores. Então, nós medimos o comprimento do ramo maior. E aí a gente pode então perguntar agora, será que plantas que têm um ramo maior também
conseguiram construir mais flores? Ou será que plantas que têm um ramo maior também conseguiram construir flores não só maiores, mas mais numerosas, mais flores numa mesma planta? Será que tem alguma relação entre o tamanho ou o número de flores e o quanto uma planta conseguiu crescer, medido pelo comprimento do seu ramo maior? Então é isso que a gente vai descobrir. Então, sabendo da nossa questão, agora a gente pode ver como a gente faz para analisar os dados de fato. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para utilizar o programa Planilhas Google é acessar a nossa conta do Google. Então, você facilmente pode, provavelmente já tem uma conta na Google, ou se ainda não tem, pode facilmente criar uma conta. E aí você pode entrar na sua conta da Google. Você pode acessar a sua conta Google através do Gmail, por exemplo, se você tiver uma conta de e-mail da Google. E ao entrar na sua conta, você vai observar que tem um botão aqui no canto direito com vários pontinhos, com 9 pontinhos, que é um botão que mostra para você quais são os aplicativos que a Google oferece para você. Então, se você apertar nesse botão, você vai ver que aparecem várias opções de aplicativos que a Google oferece. Inclusive o Gmail, né, que é o e-mail que a maioria das pessoas usa, mas tem vários outros aplicativos. E um desses aplicativos é esse aqui, que chama Planilhas, que é a Planilhas Google. Então, esse aplicativo aqui, ele permite você construir tabelas de dados e fazer gráficos a partir desses dados. Tem vários programas disponíveis que você pode utilizar para fazer isso. Tá? O Google, Planilhas Google, ele é interessante porque ele é gratuito e você pode utilizar ele em qualquer lugar, em qualquer computador, em qualquer sistema operacional, desde que você tenha internet. O Windows, que é o sistema operacional que a maioria das pessoas usa no computador, ele tem um programa similar, que chama Microsoft Excel, que vem junto com o Office, que é aquele conjunto de programas que também tem o Word, também tem o PowerPoint. Ele é extremamente parecido, então se você tiver o Excel, você vai conseguir fazer exatamente as mesmas coisas, com algumas ligeiras diferenças nos comandos, mas é basicamente a mesma coisa. Então você pode clicar aqui, tá, no Planilhas Google, e ele vai abrir uma tela, que é a tela do aplicativo Planilhas Google. E aí ele te mostra algumas opções. E a primeira opção de todas, que é esse botão grande aqui, com mais, é iniciar uma nova planilha. No caso, iniciar uma nova planilha em branco. Então você pode apertar aqui diretamente e ele automaticamente vai levar você para uma nova planilha. O que é a planilha? A planilha é o formato básico de arquivo da planilha Google e de todos os programas que servem para criar tabelas de dados. Uma planilha nada mais é que uma tabela. Tá? Quando a gente fala planilha, você pode entender uma tabela de dados. Então essa é a cara do planilha Google, tá? Então nota que nada mais é que você tem aqui em cima a barra de ferramentas com as diferentes opções que ele permite que você faça. E aqui embaixo você tem essa tela toda dividida em linhas e colunas. Tá? Ou seja, exatamente a estrutura de uma tabela de dados, onde você tem linhas e colunas. E aí você pode preencher essa tabela como você quiser, com o que você quiser. Então eu posso escrever qualquer coisa aqui. A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, criei uma pequena tabela de dados, que na verdade não são dados de nada, mas você pode ver que é muito simples de usar. Assim como você faz uma tabela de dados na mão, você pode fazer a mesma coisa aqui, com a vantagem de que ele já está automaticamente organizado em colunas e linhas. Então tudo que você precisa fazer é preencher os dados que você quer na posição que você quiser, nas linhas certas e nas colunas adequadas. Tá? Então, para a gente investigar as relações biológicas que nos interessam de fato, a gente precisa pegar os dados das plantas de turnera que foram medidas no CBio da UFRR, e a gente precisa pegar aqueles dados e passá-los para cá, para essa tabela, para essa planilha. Como a gente faz isso?
Então vocês terão acesso, através de um link, aos dados, a tabela de dados digitalizada dos dados que foram medidos pela turma de bioestatística no CBio. Ao acessar esse link, vocês vão encontrar isso, uma página de internet contendo a tabela, com os dados das plantas que foram medidas. Tá? Então aqui você tem as variáveis em cada coluna que foram medidas e cada linha representa uma planta. Então você tem o número de flores que uma dada planta tinha, qual era o comprimento da flor dessa planta, qual era o comprimento do ramo maior dessa planta, se essa planta estava debaixo da sombra ou não, e se essa planta tinha outras plantas vizinhas fazendo contato com ela diretamente, perto da raiz ou não. E aí cada linha representa uma planta diferente. E aí ao todo você tem 55 plantas, dados de 55 plantas diferentes. Então o que a gente precisa fazer? Você vai acessar o link que você vai receber com esses dados, e aí tudo que você precisa fazer é copiar essa tabela de dados e colar na sua própria planilha Google, que você vai criar a partir da sua conta do Google. Tá? Então eu vou selecionar aqui toda essa tabela. E aí você copia. Você pode clicar com o botão direito e mandar copiar, ou você pode utilizar as teclas de atalho para copiar, que no caso é Ctrl mais C. Então eu volto aqui agora para minha planilha Google vazia, já tendo copiado os dados. Agora eu clico com o botão direito aqui e vou em colar. Ou você pode usar as teclas de atalho Ctrl e V, que tem o mesmo resultado. E aqui está a tabela de dados colada para sua planilha Google. Porém, nota que quando ele cola esses dados, ele deslocou a primeira coluna, tá vendo? Ele pegou os dados da primeira coluna, que são os números identificadores das plantas, e ele empurrou uma coluna para a direita. Então, para consertar isso, eu vou selecionar aqui só esse pedaço da tabela, que foi deslocado para a direita, e aí eu vou dizer para ele recortar esse pedaço. Clica com o botão direito, escolhe a opção recortar ou Ctrl X. E agora você vem aqui para a primeira coluna, que é onde eles deveriam estar, clica com o botão direito e vai em colar. Pronto. Agora a tabela está completa e todas as colunas e todos os dados estão na posição correta. Agora sim nós podemos utilizar essa tabela de dados que você acabou de criar para fazer os gráficos investigando as relações que nós queremos investigar. Então, primeiro nós temos aquelas duas questões gerais que nós queremos investigar. Primeiro, tem alguma relação entre o tamanho das flores que a planta produziu e o comprimento do seu ramo maior? E segundo, tem alguma relação entre o número de flores que a planta tem e o comprimento do seu ramo maior? Ou, em outras palavras, será que plantas que conseguiram crescer mais produzem mais flores ou produzem flores maiores? Então agora nós podemos fazer um gráfico. Como? Aqui em cima do planilha Google tem uma barra de ferramentas com as várias opções das coisas que você pode fazer. E um dos botões da barra de ferramentas é esse, inserir. Então eu vou aqui em inserir e aí ele vai te mostrar várias opções do que você pode colocar na sua planilha. E uma dessas opções é o gráfico. Então eu vou aqui e escolho o gráfico. Tendo feito isso, ele vai gerar um gráfico dentro da sua planilha. Nota que ele cria bem no meio da tela, então o seu gráfico pode ficar em cima da sua tabela de dados. Tudo que você precisa fazer é clicar com o botão esquerdo em cima do gráfico e arrastá-lo para o outro lado, para ele não ficar em cima dos seus dados. E aí nota que aqui, ó, do lado direito, quando você cria um gráfico, ele cria uma janela chamada Editor de Gráficos. Essa janela contém todas as opções que você precisa para editar e personalizar o seu gráfico, do jeito que você quiser.
Se você clicar fora do gráfico, a janela desaparece. Se você clicar em cima do gráfico e clicar 2 vezes com o botão esquerdo, a janela de editor de gráficos aparece. Tá? Então agora nós podemos editar o nosso gráfico para inserir os dados que nós queremos nele e deixá-lo com o visual mais limpo, mais simples e claro possível para responder nossa pergunta. Então a primeira coisa é, nota que o editor de gráficos tem 2 botões. Um botão à esquerda chamado configuração e um botão à direita chamado personalizar. Esse botão, configuração, ele cria a estrutura básica do gráfico. Então aqui você escolhe 2 coisas principais. Primeiro, qual é o tipo de gráfico que você quer. E segundo, quais são as variáveis que entram nos eixos do gráfico. Então a primeira coisa é o tipo de gráfico. Aí ele tem vários tipos pré-definidos de gráfico para você escolher. Nós vamos escolher o gráfico de pontos, que é o gráfico padrão que nós utilizamos para visualizar relações entre variáveis, também chamado de gráfico de dispersão. Então você vai procurar aqui o botão gráfico de dispersão e vai escolher essa opção. Pronto. Gráfico de dispersão. Agora nós precisamos escolher quais são as variáveis que vão entrar nos eixos do gráfico. A primeira escolha é qual é a variável que vai no eixo X. Adicionar eixo X. Então eu venho aqui e clico aqui em cima de adicionar eixo X. E aí ele mostra uma janela que diz para você, selecione um intervalo de dados. Então você precisa ir na sua tabela de dados e selecionar os valores da variável que você quer que entre no eixo X. Então nós precisamos decidir quem é o eixo X e quem é o eixo Y no gráfico. Então vamos começar examinando a pergunta: tem relação entre o comprimento da flor e o comprimento do ramo maior da planta? Se as plantas que conseguiram crescer mais produziram ramos maiores, então talvez isso deu a elas uma maior oportunidade de construir flores maiores, porque elas tinham mais recursos. Então a gente pode imaginar que nesse caso a variável independente seria o comprimento do ramo maior da planta, porque isso nos dá uma medida da quantidade de recursos que a planta tem. E essa quantidade de recursos, por sua vez, afeta se a planta consegue construir flores maiores ou menores. Então a gente vai escolher os valores para esse gráfico no eixo X da variável independente comprimento do ramo maior. Então você vai lá na sua tabela de dados e aí você vai olhar em qual das colunas está essa informação, essa variável, comprimento do ramo maior. Então eu vou fechar aqui para enxergar melhor o nome das colunas. Nota que ele escondeu o nome de algumas colunas aqui, então para você conseguir enxergar bem o nome de todas as colunas, basta você vir aqui e colocar o ponteiro do seu mouse entre as 2 colunas e clicar 2 vezes, que ele ajusta automaticamente o tamanho, a largura de cada coluna. Então venho aqui entre as 2 colunas e clico 2 vezes. Aí ele mostra o nome inteiro da coluna, o nome inteiro das variáveis. Então eu faço isso para todas as colunas. Pronto, agora eu consigo ler o nome inteiro de cada uma das variáveis. Então agora que eu consigo ler o nome de todas elas, eu volto lá no gráfico. Clico 2 vezes para me mostrar as opções. Configuração. Eu já escolhi o gráfico de dispersão. Agora eu vou escolher a variável do eixo X. Selecione o intervalo de dados. Se a nossa variável X é o comprimento do ramo maior, então eu vou escolher os dados nessa coluna. Então você pode apertar com o botão esquerdo e selecionar todos os valores até o final da coluna. Agora o segundo passo é escolher os valores da variável dependente, ou da variável y. Nota que ele ainda não mostra nada no gráfico, porque você só escolheu uma das variáveis. Para escolher os valores da variável dependente, no nosso caso o comprimento da flor, que nós achamos que pode ser afetado pelo comprimento do ramo maior da planta, ou quantos recursos a planta conseguiu acumular, você vem nessa opção, série.
Série é como planilha Google chama a variável y ou a variável dependente que vai no eixo vertical. Tá? Então eu vou adicionar série. Aí ele vai mostrar para você uma janelinha e você clica nesse quadradinho. Selecione o intervalo de dados. Série é como o planilha Google chama sua variável y ou variável dependente. Então você vai aqui em selecione o intervalo de dados. E aí agora você escolhe a sua variável dependente, que no nosso caso é o comprimento da flor. Clica com o botão esquerdo e seleciono todos os valores do comprimento da flor. Até o final da tabela. 55 valores de 55 plantas diferentes. Venho aqui, ok. Pronto. Escolhi as duas variáveis. Agora ele mostra para você os pontos no gráfico, tá vendo? Então essa é a estrutura básica do gráfico. Porém, nota que tem várias coisas que estão faltando, que são importantes para a gente conseguir interpretar esse gráfico. E também tem algumas coisas excessivas a mais, que a gente não precisa para interpretar esse gráfico. Né? Então o que a gente precisa fazer agora é editar esses detalhes para que ele fique apresentável de uma forma mais simples e clara possível. Todos os detalhes para editar o gráfico, agora a gente vem para a segunda aba aqui ó, no editor de gráficos. Configuração serve simplesmente para você fazer isso, criar a estrutura básica do gráfico. Quais são as variáveis? Todo o resto é nessa segunda aba aqui, ó, personalizar. Tá? Então você clica em personalizar e aí ele vai te mostrar uma lista de opções que você pode personalizar no gráfico. Nós precisamos de basicamente 3 coisas aqui apenas, tá? Você pode editar qualquer uma delas, mas o principal são 3 coisas. Primeiro, nós precisamos de títulos dos gráficos e títulos dos eixos. Nós precisamos saber qual é o nome do eixo X e o do eixo Y, senão não tem como a gente interpretar esse gráfico. Nós também podemos editar série. Série é como planilha Google chama as informações sobre os pontos no gráfico. Tá? Se você quiser mudar a cor ou o tamanho dos pontos, por exemplo, você vem em série. Nós também podemos editar a última opção que ele chama de linhas de grade. Linhas de grade são essas linhas que ele mostra no fundo do gráfico, tá vendo? Como se fosse uma grade com vários quadradinhos no fundo, com as linhas cinzas. Em geral a gente não precisa dessas linhas porque toda a informação sobre os valores das variáveis já está nos eixos, no eixo horizontal e no eixo vertical. Mas além disso, nota que ele não mostra uma linha no eixo vertical, né? Então a gente precisa inserir essa linha. Então vamos lá, por partes. Primeiro, título dos eixos do gráfico. Primeiro eu quero o título do eixo horizontal. Então ele vai mostrar para você algumas opções. Tudo que você precisa é dizer para ele qual é o título que você quer que ele mostre no eixo horizontal. Texto do título. Clica aqui na caixinha e escreve o título que você quiser. Como a nossa variável independente ou variável x é o comprimento do ramo maior, então eu vou escrever comprimento do ramo maior. Lembrando sempre de dizer qual é a unidade de medida para eu saber o que esses números significam, em centímetros. Pronto, agora ele mostrou aqui o comprimento do ramo maior. Se você achar que a fonte está muito pequena, você pode aumentar. Então você vem aqui nessa opção, a fonte do título. Fonte é o tipo de fonte, tamanho da fonte do título. Eu vou colocar 20. Vai ficar bem fácil de ler. Agora eu vou aqui na caixinha em cima, onde está título do eixo horizontal, e vou para o título do eixo vertical. E aí você vai na caixinha, texto do título e escreve. Nossa variável dependente é o comprimento da flor em centímetros. Muito bem. Posso aumentar o tamanho da fonte também. Vou colocar 20. Agora nosso gráfico tem nome nos eixos. Agora eu vou vir aqui em série, que é onde você pode editar as informações sobre os pontos no gráfico. Eu posso mudar a cor, por exemplo. O padrão dele é azul, eu vou colocar preto. Você pode mexer no tamanho dos pontos. O tamanho padrão é 7, eu vou colocar 10. Clicando aqui na setinha, ele fecha
essa opção. Agora a gente pode editar outras coisas. Eu vou editar aqui, ó, linhas de grade, que são aquelas linhas que ele mostra no fundo do gráfico, tá vendo? Então eu vou apagar essas linhas e ao mesmo tempo eu vou dizer para ele mostrar as linhas apenas nos eixos do gráfico, tanto no eixo horizontal quanto no eixo vertical. Então, eixo vertical. Eu entro aqui, ó, em linhas de grade. Aí ele mostra uma caixinha aqui para você escolher de qual eixo você quer personalizar. Então, primeiro o eixo vertical, por exemplo. Aí você desce a tela aqui, ó, lá embaixo ele mostra as opções que você pode mexer. E nota que uma dessas opções está marcada aqui, que chama de linhas de grade principais. Eu não quero essa opção, eu vou desmarcar. Então agora percebe que ele apagou as linhas que apareciam aqui, ó, ao longo do eixo vertical, né? Ao mesmo tempo eu vou marcar essa outra opção, marcações principais. Nota que ele não está mostrando nenhuma linha aqui no meu eixo vertical para representar esse eixo. Mas se eu vier aqui e marcar essa opção marcações principais, aí ele mostra, tá vendo? Então resolvemos o eixo vertical, agora eu venho aqui e troco para o eixo horizontal. Faço a mesma coisa, desmarco linhas de grade principais e ele apaga totalmente as linhas que estavam no fundo do gráfico. E marco a opção marcações principais. Agora ele mostra uma linha representando o eixo horizontal. Muito bem. Agora nós temos um gráfico quase apresentável. Tem uma coisa que ainda está um pouco estranha com esse gráfico, que é o quê? Percebe que os pontos, cada ponto no nosso gráfico representa uma planta, certo? Uma planta individual, diferente. Alguns pontos aqui em cima são plantas que tinham um comprimento da flor de 5 centímetros. Mas eles ficaram tão aqui para cima que cortou um pedaço do ponto. E ao mesmo tempo, nota que todos os pontos estão acima de 1 centímetro de comprimento da flor. Você não tem nenhuma planta abaixo de 1 centímetro de comprimento da flor. De modo que você fica com esse espaço branco aqui embaixo. Então a gente pode ajustar os limites dos eixos do gráfico. Você pode mexer tanto nos limites do eixo X quanto do eixo Y. Ou seja, em que valor o eixo começa e em que valor o eixo termina, para você ficar com os pontos distribuídos de forma mais homogênea em toda a área do gráfico e não ficar com esses espaços vazios ou também não cortar nenhum dos pontos e conseguir enxergar todos os dados inteiramente. Como a gente faz isso? Na lista de opções de personalizar o gráfico, você tem duas opções que chama eixo horizontal e a outra eixo vertical. Então é nessas duas opções que você mexe nos limites do eixo do gráfico. Eu quero mexer nos limites do eixo vertical. O eixo horizontal parece bom. Ele começa onde os dados começam e termina onde os dados terminam. E eu consigo ver bem os pontos, não está cortando nenhum ponto, não tem nenhum grande vazio ao longo do eixo horizontal. Então parece bom para visualizar. Mas o eixo vertical não parece muito bom. Então eu vou editar o eixo vertical. Então quando você escolhe o eixo vertical, ele vai te mostrar as opções. E aí rapidamente você vê que tem duas caixinhas aqui, chamadas de mínimo e máximo. É aqui que você diz para ele os valores, o valor mínimo e o valor máximo que você quer mostrar no eixo do gráfico. Então, olhando para cá, eu vou colocar o valor mínimo como sendo 1 centímetro, porque eu vejo que todos os pontos estão acima de 1 centímetro. Então, eu não preciso desse espaço vazio aqui embaixo que não mostra nada. E ao mesmo tempo, o valor máximo aqui é 5, mas 5 está cortando alguns pontos. Então, eu vou colocar um valor máximo um pouquinho maior, como 5,5, por exemplo. Então, o valor mínimo 1 e o valor máximo 5,5. Pronto. Agora eu consigo enxergar bem todos os pontos e não tem mais aquela área vazia embaixo do gráfico. E aqui nós temos finalmente o nosso gráfico com um visual simples, mas claro, que permite que nós visualizemos a relação entre o comprimento da flor e o comprimento do ramo maior da planta.
Nota que o padrão do planilha Google é fazer esse gráfico mais largo do que alto. Então você também pode ajustar isso. Se você quiser mudar as dimensões do gráfico, você pode selecionar o gráfico e clicar em algum desses quadradinhos que aparecem nas bordas do gráfico e arrastar para mudar o tamanho do gráfico ou mudar as dimensões do gráfico. Então eu vou deixar o meu gráfico mais quadrado possível, porque assim eu consigo visualizar melhor a relação entre as variáveis. Eu não dou mais importância nem para variável dependente, nem para variável independente. Eu deixo os eixos com o mesmo tamanho, porque o que nos interessa não é uma variável ou a outra variável, e sim a relação entre as duas. Então eu deixo o meu gráfico com os eixos mais ou menos com o mesmo tamanho. E agora você pode responder a pergunta: tem alguma relação entre o comprimento da flor e o comprimento do ramo maior da planta? Com base nesse gráfico, parece que não, certo? Nota que os pontos são bem espalhados e é bem difícil a gente ver alguma tendência clara nesse gráfico. Quase como se você tivesse pegado vários pontinhos e jogado eles em cima de um tabuleiro e eles se espalharam de forma aleatória, como a gente diz, né? De forma desordenada, de modo que você... Então, assim, nós concluímos a nossa aula. Agora que você tem o seu gráfico pronto, você pode salvá-lo. Você tem algumas opções. Por exemplo, você pode selecionar o seu gráfico e copiar o seu gráfico, apertando as teclas de atalho Ctrl e C. E você pode abrir um outro programa, por exemplo, o Microsoft Word ou qualquer outro programa de texto, e você pode colar o seu gráfico aqui. Ctrl V. E aqui está o seu gráfico. E agora você pode escrever coisas aqui que você quiser. Informações sobre o seu gráfico, a sua interpretação do gráfico, por exemplo. Eu acho que não há uma relação clara entre comprimento da flor e comprimento do ramo maior da planta, porque os pontos estão muito espalhados e não seguem nenhuma tendência clara. Você também tem algumas outras opções para salvar o seu gráfico. Você pode vir em arquivo, no planilha Google, e aqui ele vai te mostrar, nesse botão arquivo, várias opções sobre o que fazer com o seu arquivo. Você pode fazer uma cópia do seu arquivo, você pode compartilhar o seu arquivo e você pode fazer um download do seu arquivo. Se você quiser salvar uma cópia da sua tabela de dados e do seu gráfico, você pode salvar em diferentes formatos. O primeiro formato que ele mostra é o formato do Microsoft Excel, que é o programa do Windows, que faz parte do Office, que é o conjunto de programas principais do Windows. E ele salva nesse formato XLSX. Então, se você tiver o Windows e tiver o Excel, ou se você tem acesso a um computador que tem o Microsoft Excel, você pode salvar nesse formato. E aí você pode utilizar esse arquivo para abrir em qualquer computador que tenha o Microsoft Excel. Você também pode salvar em PDF, por exemplo. Então eu vou clicar em PDF aqui para você ver como fica. Então aqui você tem um exemplo de como fica a sua tabela de dados e o seu gráfico salvos no formato PDF, que também é outro formato de arquivo muito comum. Você pode salvar com uma orientação da página de paisagem, que é essa página mais larga do que alta, ou com orientação de retrato. A orientação de retrato a gente consegue salvar em uma página apenas, tanto a tabela de dados quanto o gráfico. Então essa é uma outra opção para salvar o seu resultado.